Graça e paz, eu sou Hilbert, pastor da Promessa Taubaté e superintendente da Convenção Litoral e Leste Paulista. Estou aqui para dizer a vocês que eu sou um amigo da missão. Seja você também parceiro nesse importante projeto, seja um amigo da missão. Aproveito para lhe convidar para também acessar o nosso site, amigodamissão.org. Deus abençoe a todos. Olá, bem-vindas, bem-vindos a mais um Conexão Feminina, nesse programa que traz tanto conteúdo bom, conteúdo edificante para a sua vida, edificante para a sua família e principalmente nesse mês de maio, mês da família, né, que nós temos buscado trazer um conteúdo que realmente venha abençoar a sua vida, venha abençoar a vida da sua família. Então, compartilhe esse conteúdo, compartilhe o link do programa aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, com a sua família, com seus amigos, para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas e impactadas também pelo nosso conteúdo. Eu sou a Mariluze e esse é o Conexão Feminina. Bem, no último programa, a nossa convidada lamentou o fato, né, de que a maioria dos casais não procurem aconselhamento antes do casamento, né? Ela gostaria de poder aconselhar os casais no início da vida a dois, né? Mas, afinal, quais são os desafios a enfrentar no início de uma vida de casados? Hoje nós vamos falar sobre isso, né? E nós recebemos aqui um casal muito querido, né? Ela é psicóloga, ele é pastor e professor de teologia, são pais do Estevão, de 9 anos, e do Gessé, de 4 anos. É com muita alegria que nós recebemos aqui a Karina e o Matheus. Karina, Matheus, sejam muito bem-vindos. Obrigada por aceitarem aí o nosso convite. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bom, muito gostoso, prazeroso e que eu tenho certeza que vai abençoar aí a vida das pessoas que estão nos assistindo. Bem-vindos. Obrigada. Obrigado, é um prazer estar aqui com você, Mariluze, com a Karina, né? E eu espero que realmente seja bênção de Deus, né, para quem está nos assistindo agora em casa. E para a gente falar de um assunto importante, né? Sim. Aconselhamento aí de casais é realmente uma demanda que está em falta, né? Sim. Talvez até, como você falou aqui, por parte dos casais, né? Sim, verdade. Né? Que não, acham que não precisam Sim. de um aconselhamento no início da vida dois, que talvez seja o principal, né? É muito importante. E vocês, né? A gente convidou vocês, além de ser um casal, né? A Karina, psicóloga, Matheus, pastor, é um casal jovem, né? Um casal jovem, mas já com uma família linda, né? Uma família com filhos. E eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre a experiência de vocês no início do casamento, se vocês puderem compartilhar um pouquinho com a gente, né? Quais os principais problemas que vocês enfrentaram? Pode falar. Eu começo lá. A gente enfrentou algumas questões muito pontuais, que a gente estava até... E foi muito interessante a gente relembrar essas questões pontuais, que a gente foi relembrando algumas situações. Nós vamos fazer 11 anos de casados para a glória de Deus. Glória a Deus. Para a glória de Deus, né, amor? Isso mesmo. E graças a Deus que a gente vai fazer 11 anos. E parece que foi ontem. Nós lembramos de algumas coisas, como, por exemplo, o fato de eu ter saído da minha cidade de Mogi das Cruzes, ter ido morar numa cidade, né, longe, né, que era... Assim que a gente se casou, nós fomos morar na cidade de Boituva. E o Matheus, né, o Matheus já estava longe de casa por causa do seminário, né, já tinha morado aqui na cidade de Cosmópolis e foi para Boituva.
um dos desafios foi essa mudança que a gente pensa que está preparado, mas a gente, na verdade, não está. A gente está ali vivendo a felicidade de estar a dois, mas vivendo a tristeza de estar longe de família, né? Nós não tínhamos nenhum parente, nós nunca moramos, né, em nenhuma cidade que a gente tenha parentes, né? Então, esse foi um desafio muito grande. A nossa rede de apoio, né? Eu congreguei a minha vida inteirinha na igreja Adventista da Promessa em Mogi das Cruzes. Então, eu não imaginava que eu ia sentir aquela saudade imensa da igreja. A impressão que a gente só percebe quando se afasta. E eu só percebi, foi feita uma despedida, a gente pensa que se preparou, mas não se preparou, não. E eu, principalmente, né, amor, eu sofri bastante com a mudança. Uma outra questão que a gente também pontuou, né, foi o nascimento do nosso filho. Eu engravidei no primeiro ano de casamento. A gente descobriu a gravidez no dia que a gente fez 1 ano. Aniversário, né? No nosso aniversário de casamento. Eu fiz o teste de gravidez, veio o presente. Eu já estava de 3 meses de gravidez, então foi onde nós não planejamos, né? O Estevão é uma bênção, nós amamos ser pais dele, foi muito, motivo para muitos agradecimentos, mas foi um desafio muito grande, assim, logo de cara, engravidar. E vocês eram bem jovens, quantos anos vocês tinham? Desculpa. Quando o Estevão nasceu, eu tinha 24, né? Acho que é 24. Bem jovem. A Karina não podia engravidar, o médico tinha dado um diagnóstico para ela, né? Então a gente estava tranquilo com relação a isso, porque a gente não imaginava mesmo, né? Porque eu fui diagnosticada com endometriose, né? Por 2 ginecologistas. Então você nem esperava engravidar? Não, eu tomava remédio, mas foi uma coisa assim, aconteceu. Veio o Estevão. A gente entende que o Estevão foi um presente mesmo de Deus, porque aconteceram muitas coisas, né? No início do nosso casamento. Quando o Estevão nasceu, 1 mês depois, o meu irmão caçula foi assassinado, né? Então, o Estevão, pra gente, pra minha mãe, pra nossa família, foi assim, uma bênção nesse sentido também, de apoio, né? Eu não sei como eu teria reagido, né? Nessa situação, se eu não tivesse um bebezinho recém-nascido de 1 mês, né? Então eu vejo Deus ali, o cuidado de Deus também nesse sentido, né? Porque foi totalmente, qualquer pensamento que a gente tinha, eu pensava primeiro nele, né? E a minha mãe, né, desconsolada, né? Meu Deus. Aí com o netinho a gente via assim, ela se consolando através dele, né? Mais ou menos, exatamente era isso. O Estevão foi um bálsamo para a nossa vida, num momento assim muito terrível. A gente não entendia, era aquele mix de alegria e choro, porque eu estava grávida, né? Aquela coisa toda. E foi muito tempo depois também que a gente falou assim, olha só, e se não é o Estevão aqui agora, um grande motivo de felicidade num momento tão terrível, né, que nós passamos. Tem um pastor que falou isso pra gente, né, quando a minha mãe morreu, pastor Lima, né, que falou isso, eu lembro até hoje. Deus é terrivelmente maravilhoso, né? Nós passamos por coisas terríveis, mas Ele não nos abandona. A gente não deixa de ver quantas coisas maravilhosas Ele proporciona para a gente, né? Nós, na nossa humanidade, né? Na nossa limitação. Né? Então, a gente viu realmente assim, a mão de Deus. Né? Foram vários desafios, mas eu acho que esses foram os mais... Eu acho que é legal depois a Karina falar da experiência dela no pré-parto ali, né? Mas antes disso, queria adiantar um pouquinho, né? Como pai, ter o Estevão pequenininho, o Estevão ele nasceu um período antes, ele ficou 20 dias sem crescer, né? Sem desenvolver, por causa de uma pré-eclâmpsia que ela adquiriu. E aí, quando ele nasce, ele passa, só para você ter noção, assim, um período de cólica por 6 meses. Muita dor, o Estevão. Então, era nós dois só, né? Nós não tínhamos essa rede de apoio. Minha mãe até veio para casa, ficou um período com a gente. Mas não pode ficar muito tempo, não dava. Sim. Então, era a gente, né? Então, eu dei o primeiro banho, né? Em casa, a gente fez toda essa questão. Mas ele era pequenininho, ele nasceu menorzinho. Eu não conseguia dar banho, ele era todo pequenininho. Ele cabia no meu braço aqui, assim, no meu antebraço. Era ele que dava os banhos. Os primeiros banhos foi o Matheus. Mas eu acho que foi o período que eu mais orei
na minha vida, porque ele sofria muito. Nos aproxima ainda mais de Deus, e a gente sofria com ele, assim, a gente chorava junto. A gente ia ao médico, o médico chegava e falava assim, olha, é cólica. Pai, é cólica, dava o remédio, mas não tinha o que fazer, não dava para encher ele de remédio. Então a gente ficava com ele a madrugada inteira, revezando, né, para amamentar. E aí foi um desafio, assim, uma experiência muito marcante, mas que é isso mesmo. Eu senti muito a presença, a proximidade de Deus, me aproximei muito de Deus naquele momento, apesar de ser desafiador, né, pais jovens. Muito desafiador. Assim, um casal jovem, né, se casaram muito jovens e foram pais muito jovens, né? Sim. Então, assim, quer dizer, constituíram uma família ainda muito jovens, né? Sim. Mas é uma experiência que eu acho que amadureceu muito também, né? Ajudou a gente a olhar a perspectiva. Eu indico, né? A gente tem amigos que falam de não ter filhos, a gente fala, olha, vocês precisam ter filhos, porque os filhos, a gente diz que ele é se o casamento é a graduação, os filhos são a pós, né? Pós-graduação, é verdade. Concordo plenamente com vocês. Né? Mas a experiência da Karina ali, não sei se dá tempo, né? Mas a experiência que ela teve no parto, porque a gente sofreu, né? O diagnóstico médico deu lá no momento do parto, era que o Estevam estava morto, né? E a gente do lado de fora, ela não quis compartilhar direito comigo o que estava acontecendo, mas eu já entendi que não estava sendo bom, né? A situação. E aí a gente falando com a família, com a igreja, na época o Facebook é recente, né? E aí eu mandei mensagem no Facebook pro pessoal orar, falei assim, orem, a Karina tá ali, não tá bem, então o Estevam precisa, e a gente começou a orar, né? E aí, enquanto a gente estava orando por fora, a Karina estava tendo outras experiências lá dentro, né? Que eu acho que foi uma coisa que marcou muito a gente, a nossa história, e a história do nosso filho, inclusive, né? Compartilha. Se você quiser compartilhar com a gente. É bom, porque às vezes as pessoas que estão assistindo se identificam, né? E talvez para elas tenha sido traumas que ainda não tenham superado. Né? Quando nós estávamos na nossa casa, eu estava de 36 semanas. E então não era época de nascer, né? Ainda tinha que esperar um pouco. Eu tive um sangramento, foi uma coisa muito pequena, só que aí a Matheus falou, vamos para o hospital. Fomos para o hospital. E chegou lá, minha pressão estava muito alta. E eu não senti absolutamente nada. E aí, o único aviso foi esse sangramento. No hospital de Boituva, naquela época, há 9 anos atrás, não tinha ultrassom lá. Hoje deve ter, né? Já se passou muito tempo. Não tinha ultrassom. Ela falou, a gente vai cuidar de você essa noite, você vai fazer ultrassom no outro dia. No outro dia eu vou fazer ultrassom, o médico não quis falar comigo. E era o médico, eu sempre fazia ultrassom com ele. Eu falei, não, tá acontecendo alguma coisa. Já comecei a orar. E cheguei no hospital, a médica já veio falar para mim, olha... eu falei, por favor, chama meu marido. Minha palavra assim, chama meu marido. Nem preciso, porque o Matheus estava na recepção. Chama meu marido para ela. Ela falou, eu recomendo que não, porque o seu filho está... a gente chegou à conclusão que ele está sem se desenvolver há 20 dias, não tem mais líquido, não tem mais bolsa, e ele não está respirando. Eu falei, mas o que você quer dizer com isso, que ele não está respirando? Não tinha batimento, Aí ela né? falou, a gente vai... Oi? Não tinha batimento, né? Não havia batimentos cardíacos. Foi uma coisa assim que foi só... caindo tudo, né, dentro de mim, né, e aí ela falou, nós vamos fazer um parto de emergência, e eu prefiro que o pai não presencie, né, eu prefiro porque a gente tem que dar conta do bebê e de você, né, e ela veio me preparar, e nisso já começou a entrar as pessoas para fazer uma cirurgia, né, eu agarrei a Bíblia, e eu pedi, eu falei, por favor, eu preciso tomar um banho. Aí ela, você quer tomar um banho? Eu falei, eu quero tomar um banho, porque eu queria ficar sozinha. E ninguém me deixava sozinha, né? Porque todas aquelas pessoas... Eu falei, eu preciso tomar um banho antes de tudo isso acontecer. Eu fui pro banho, fui orar. E aí consegui sair. Foi um banho super rápido, não deixaram eu tomar banho direito. Voltei. Quando eu voltei, eu abri no Salmo 121. E comecei a ler o Salmo 121 enquanto eles me preparavam. Eu ficava abraçada com a Bíblia, lendo o Salmo 21, recitando o Salmo 121 e comecei a cantar. As enfermeiras choravam junto comigo pela situação. Porque era uma sala de pré-parto, todas as mulheres estão com aquele cinto, ouvindo batimento cardíaco, e eu não estava. E elas com muita pressa, minha veia estourava toda hora. E aí eu comecei a cantar. E comecei a louvar a Deus naquele momento, e eu comecei a cantar aquela música falando sobre o nome de Jesus. E quando eu cantei que o nome de Jesus ressuscita os mortos, o Estevam começou a chutar.
Olha. E eu me emociono muito para falar Nossa, disso. até eu. O pezinho dele estava bem aqui. Ele começou. E eu achei que era a minha imaginação. Porque a médica falou que ele estava sem batimentos, respiração. Eu falei, mas eu senti meu filho mexer a noite inteira. Aí ela, mas você sentiu ele mexer a gravidez inteira. Então era como se eu estivesse inventando uma informação. E eu fiquei, não, para ela, né? Não, meu filho mexeu a noite inteira. E eu não estava querendo acreditar naquilo. Só que ele ficou quietinho. Ele ficou quietinho. Na hora do ultrassom, cadê os batimentos, a respiração e o Estevão se mexendo? Foi só para mostrar para você, eu tô aqui, mãe. E aí ele começou a chutar, e aí foi aquela correria. Elas pegaram a Bíblia da minha mão e corre que o bebê tá vivo. Foi desse jeito. E foi aquela correria, ele nasceu. Quando ele nasceu, o pediatra veio até mim e falou, olha, você não vai ver o seu bebê, porque ele não está respirando. Então, ele está se mexendo, tem batimentos, então a gente vai levá-lo. Se ele não reagir, se os rins, os pulmões não funcionarem, você vai ser transferida de hospital para o hospital de Sorocaba. Mas não aconteceu nada disso. Eles saíram com o Estevão, deu 5 minutos, voltaram com o Estevão, chorando. Ali mesmo, colocaram ele para pegar meu peito. Terminaram. A minha cirurgia demorou muito tempo, porque não tinha mais placenta, ele encostou nos meus órgãos. Eu não sei te explicar, até hoje foi uma coisa assim muito, muito louca, né, que a gente viveu, mas que a gente viu Jesus em todos os momentos, em todos os períodos, o poder de Deus ali. E aí, quando o Matheus chegou para me ver no quarto, eu falei com ele, né? Eu falei, olha, falaram isso, isso, isso. E eu tava falando com ele, o Estevão chega. Eu falei, não vai ser transferido de hospital? Ela, não, tá tudo bem com ele. Ele tá respirando, os rins estão funcionando, o médico examinou e tudo. Assim, o que a gente tem para falar? O poder de Jesus, para a honra e glória do nome dele, né? E já colocaram ele para mamar, e ele mamou, e é um carinha super esperto, tá aí para... Eu vi o Matheus ali, uma graça. É um testemunho vivo de que Jesus está... Matheus e Estevão. Estevão. Matheus Esteve está com a gente o tempo todo. Glória a Deus. E tudo isso nós passamos com 1 aninho de casados. Olha só, e vocês acabaram de presentear a gente com esse testemunho lindo, né? Que eu não esperava. Se a gente quisesse parar aqui, o programa parava, porque realmente, que bênção, que testemunho Sim. lindo, né? Do cuidado de Deus, né? E assim, deve ter sido uma experiência no momento muito terrível, muito difícil, mas hoje, né? Você poder contar isso e ver Deus agindo, Deus cuidando, é tremendo. Né? Muito bom, obrigada por compartilhar com a gente. Muito bom. Bom, você, Matheus como pastor, Karina como psicóloga, né? Vocês já aconselharam jovens casais, né? Casais no início aí do casamento, e o que vocês identificaram assim, como os principais problemas que eles enfrentam no início de uma vida a dois? Nós tivemos uma experiência que acho que foi muito positiva para a gente, né, que foi o curso de noivos, né? E nós tivemos antes de casar. Mas ao longo do ministério, a gente identificou já alguns casais sem esse curso. Então, a gente já teve essa experiência de fazer o aconselhamento ministrando curso para jovens casais. E sempre que a gente vê um jovem e uma jovem namorando, vocês vão namorar para quê, né? Vocês precisam casar. E a gente já entra com essa proposta do curso mesmo, né? De preparação para os noivos, né? Eu acho que tem uma experiência que talvez não seja nem até de um jovem casal, mas era de alguém que estavam para se casar, mas eles já estavam juntos há quase 10 anos. E eles já tinham uma vida normal de já casal. Eles eram novinhos. Eles moravam ainda em casas separadas, mas eles estavam sempre juntos, um na casa do outro. Não eram tão jovens, não. Esse não era tão jovem 10 casal. anos, já estavam um tempo, eles trabalhavam e tal. Mas eu acho que foi muito desafiador. A gente recomenda um livro para o curso, que é do Jaime Kemp, que é Antes de Dizer Sim. E esse livro é muito legal. A gente usa ele como base de curso, né, para preparar os cursos. E aí tem um dos capítulos lá vai falar sobre a vida sexual.
Só que esse casal já tinha uma vida ativa. E aí a gente fez um desafio para eles. Olha, a gente vai chegar num capítulo aqui e até o período do casamento, tive a oportunidade de realizar o casamento deles. Assim, eu queria fazer um compromisso com vocês, mas isso vai ter que ser de vocês. Eu não posso forçar, mas eu gostaria de propor para vocês, se vocês toparem. Vocês não moram juntos, vocês não são casados, e a Bíblia diz que o sexo é para o casamento, né? Então, o meu desafio é fazer um compromisso de pureza para vocês dois. Se vocês topam, aí explica para a gente. Aí a gente explicou a proposta, né? Que era até o casamento. Assim, isso eu sei que não é fácil, mas se vocês toparem, eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a vida de vocês. E o que vocês acham? E aí eles toparam, né? E aí a gente foi fazendo o curso o tempo todo, e eles... Aí eu não toquei mais no assunto, mas eles reafirmavam, não, a gente está firme no propósito, estamos firme no compromisso. E aí foi uma bênção, né, o casamento. Hoje eles estão casados, têm filhos, né? Então, eles têm um casamento maravilhoso. Porque foi uma experiência muito legal, né? Muito legal. Mas eu acho que esse desafio do aconselhamento, a gente, né? Eu falar por mim agora como homem, né? Acho que o homem tem dificuldade de pedir ajuda, né? Quando tem problema. Então, isso é sempre... Lá em casa a gente conversa muito sobre isso, né? O primeiro passo para isso, normalmente, é a mulher. Normalmente é a mulher. É a esposa. E aí, assim, eu acho que, pelo menos comigo, o que eu vejo que funcionou até para isso é a amizade, né? A gente tem jovens casais, pastores, e eu era muito fechado também, né? E hoje, quando a gente tem algum problema, a gente tenta resolver dentro de casa, né? A gente é um casal mais reservado mesmo. Então, eu sei que tem muitos casais que são reservados também. Mas a gente pode ter amigos, né? Mais chegados que irmãos. Então, no nosso caso, como muitos amigos nossos são pastores, isso também acaba facilitando, né? Então, a gente acaba desenvolvendo esse relacionamento com os amigos também, esse aconselhamento, né? E eu acho que dá muito certo, né? Eu acho que dá muito certo. E é um desafio, mas esse é um conselho, né? Que a gente dá. Ó. Comece com a amizade, né? Sim. Porque o homem tem dificuldade de verbalizar os seus sentimentos, né? A gente foi culturalmente, né, construído para não falar, né, dos sentimentos. Homem não chora, né? Então a gente acaba fechado, né? Mas dá muito certo. Nas experiências que a gente teve tanto do curso preparatório, né, com casais da igreja, né? A gente teve uma experiência muito dolorosa com um casal uma vez, envolvendo adultério. E aí, assim, é muito difícil, né? Imagina a gente... Isso no início do casamento deles, ou não? Não, nesse caso aí já não, né? Mas no nosso Mas início... vocês eram... Sim. Mas nós os aconselhamos, né? E aí eu fico pensando assim, ó, como... Eu aconselhei uma vez um casal que tinha problemas e eu ainda estava para casar, né? Sim. E aí a gente fica tendo alguns... São desafios do ministério, né? Sim, do ofício. Mas que Deus foi colocando, assim. E aí eu me lembrava de Paulo. Falei assim, olha, Paulo não era casado, ele aconselhava casais, escreveu um capítulo sobre amor, escreveu as cartas para os casais, orientações para os casais. E aí esse era o meu argumento, né? Olha, eu vou aconselhar vocês com base na palavra de Deus. Então, foi o que funcionou, né? E graças a Deus, a gente sempre orou, tivemos muitos desafios, mas a gente vê a bênção de Deus sobre o casamento. Porque o casamento é um negócio divino, né? Sim. É de Deus. Então, vai ter algumas situações humanas, Satanás tenta o tempo todo, né, destruir as famílias. É só a gente olhar para a mídia que a gente vê isso, né? Agora a gente está falando de trisal, né? Não é mais casal, é trisal. Então, assim, o tempo todo a gente vê uma influência maligna muito forte. E se tem uma coisa que eu aprendi ao longo do ministério é que casamento é coisa séria e é espiritual, né? A gente precisa desenvolver um casamento. Para o casamento ser feliz e abençoado, precisa ser na base da oração, né? Tem que ter uma espiritualidade saudável, tem que buscar mesmo a presença de Deus, tem que orar juntos, né? Isso é o que tem nos acompanhado, né? Ao longo eu falo do ministério porque a Karina também faz parte do ministério, né? É verdade. E é interessante vocês falaram, né, do curso de casais, né? Curso para casais, enfim. Eu não fiz, né, quando me casei, na época nem sei se tinha, para falar a verdade. Né? Como você falou, né, o homem é mais fechado, meu marido é muito fechado. Sim. Né? Eu já sou mais expansiva, assim, eu falo com todo mundo, ele já não, é mais na dele. Né? Mas nós tínhamos uma pessoa que nos aconselhava sempre, que era o pastor Miguel Correia, nós éramos muito ligados a ele. Então, tudo era para ele que a gente corria. Então, é importante ter alguém, né? Alguém de sua confiança, alguém que te inspira confiança, que você sabe que você pode contar, né? Eu acho muito importante isso. No nosso foi o pastor Alain, né? O pastor Alain fez o curso, fez o casamento. E a Silvana. E a Silvana, a pastora Alain e a Silvana. Eram sempre os dois que faziam as aulas com a gente. E a gente usa muitos pontos do nosso curso que aprenderam até hoje. Com eles. Até hoje a gente aprendeu. Legal. O bacana é que, assim, como o pastor Alain, né,
o Matheus estava no seminário, né? Já tinha assumido o Alan era o meu campo, professor, né? né? No seminário. Ele era professor, você já tinha assumido o campo de Cosmópolis, né? Quando a gente Sim. começou. Então, foi um aconselhamento totalmente direcionado pelo fato de ele ver que estava se formando uma família de pastores, né? O pastor e a esposa. Então, foi muito bacana por isso. E a gente agradece muito a Deus por todos os conselhos deles, porque tem detalhes que a gente lembra das aulas até hoje. Não, mas isso aqui a gente falou lá no curso. Não, mas o que a gente foi que a gente combinou? A gente combinou isso, isso e isso, com 11 anos, né, de casamento. Um desafio que eu também identifico, eu queria dizer, é a falta de oração. Né, entre que a gente vê, a gente percebe em muitos casais. Desde quando a gente começou a namorar, o Matheus já chegou falando a real já. Eu quero namorar para casar. Vamos casar. Nossa, ele já chegou falando que era seminarista, todo sério. Eu estou falando assim, mas é a mais pura realidade, né? A gente tem que ser muito sério, porque o namoro tem que ter o objetivo. Sim. Desde o início do namoro, ele tinha esse objetivo. Deu tudo certo, graças a Deus. Graças a Deus. Mas, o que a gente fazia? Eu morava no Mogi das Cruzes, ele no centro de São Paulo, né, lá no Vila Medeiros. Era a época do 21 centavos da TIM, que eu não esqueço, que eu comprei o celular da TIM por causa do Matheus. O chip da TIM. Até hoje tem TIM, né? Porque ele me ligava todos os dias de madrugada para nós orarmos. E nós orávamos, né? Eu vejo essa frase circulando aí em redes sociais, mas é a mais pura verdade. Nós orávamos pelo que nós temos hoje. Nós orávamos por tudo isso. Nós orávamos pelo nosso casamento, pelo ministério, para Deus suprir todas as nossas necessidades. Nós orávamos filhos, né? pelos nossos filhos, né? Nós orávamos de madrugada. Ele era o crente da relação. Que vergonha em dizer isso. Porque era ele que ligava. Às vezes eu até dormia, mas ele ligava para a gente poder orar. E o que a gente fala muito para todos os casais que namoram hoje: orem juntos, pelo amor de Deus. Ah, mas a gente se encontra. Ora por telefone, deu tão certo com a gente. Às vezes a gente orava por mensagem de SMS. Ele mandava: vamos orar. Ele mandava, ele deixava o celular tocar e para eu atender, desligar. Eu não lembro. Eram muitas situações. Mas a gente orava. No Nós seminário, orávamos imagina, todos os tinham dias. vários seminaristas, né? Eu ia pra lavanderia, né? Pra gente orar. Porque não dava pra orar ali no quarto. E eu vejo que tudo foi fruto de muita oração. Tudo. Nós tivemos pessoas maravilhosas conosco no início, no nosso namoro, que acompanhou o início do nosso casamento, sim. Nós tivemos bons conselheiros, sim. Mas eu acho que nada aconteceria se nós não tivéssemos falado com Deus, nós não tivéssemos entregado nosso relacionamento na mão de Jesus. Eu falo para muitas pessoas, tem muita gente que fala: nossa, que legal o seu casamento. E eu falo: é pela misericórdia de Deus, é porque Deus quis, é porque Deus permitiu. E tudo isso é para a honra e para a glória do nome dele. Não é nosso, não é mérito nosso. É porque e é claro que a gente briga, a gente está aqui sorrindo, né, super felizes. Mas a gente briga, discute como todo casal. Mas a base de tudo foi a oração. Não teve outra... Até as pessoas que Deus, foi Deus que colocou, né? Para aconselhar, para ajudar. Sim. Né? Com certeza. Isso. O casamento começa no namoro, né? Se a gente não tiver essa percepção, a gente vai para o casamento errado. É verdade. E assim, alguns problemas que eu acho que a gente identifica em alguns casais é isso. Não tem essa ideia de que o casamento começa no namoro, começa a namorar para curtir, né? Para ver o que vai dar. É o período que você está conhecendo a pessoa com quem você vai dividir sua vida, né? E aí a gente vê essa dificuldade muitas vezes no casamento, que é a questão do perdão, né? Quando a gente não começa um casamento do jeito certo, não quer dizer que o casamento está fadado a ficar errado pro resto da vida, né? Que é alguns casos que a gente acaba vendo, né, na vida da igreja, né? E o conselho é esse, é o perdão, né? Acho que o principal, talvez um dos principais desafios que a gente encontra é a dificuldade de perdoar, né? A esposa às vezes não esquece o que o marido fez, o que o marido falou, e vice-versa, né? O marido não esquece o que a esposa fez, o que a esposa falou. Então eu acho que a prática do perdão, lá em casa a gente briga, né? Como a Karina falou.
mas a gente tenta exercitar essa prática do pedido de perdão. A gente pede perdão para os nossos filhos, né? Quando a gente entende que a gente passa a mão, né? Passa da medida, né? E a gente tenta fazer isso também, né? Um com o outro. Às vezes a gente extrapola, está nervoso e acaba falando sem pensar, né? Então, eu acho que talvez um dos principais problemas é esse, né? Exercitar o perdão, pedir perdão. O homem é muito orgulhoso, né? Então ele tem dificuldade de pedir perdão para a esposa, né? E acho que não demorar para isso também. Exatamente. O pastor Miguel sempre dizia... Sol, né? Que, o sol não pode se pôr. Não deixa o sol se pôr sobre a vossa ira. Brigou, discutiu, tá magoado, não quer olhar para a cara do outro, não tem problema. Vai ter que olhar e fazer as pazes antes de dormir. Ele falava isso. Não vai dormir brigado. Né? Porque senão vai só acumulando, é verdade. Você falou, né, de Paulo, né? Na carta aos Efésios, ele traz alguns conselhos familiares, né? Vocês acham que hoje é possível aplicar esses conselhos no contexto que a gente vive hoje? E como interpretar esses conselhos, né? De modo que eles sejam seguidos com sabedoria, principalmente pelos jovens casais. A gente tem um contexto hoje que é muito polemizado essa questão, porque os conselhos lá, os principais conselhos da carta de Paulo para os casais é que o marido é o cabeça e que a mulher deve ser submissa. Né? Mas o que é ser cabeça? O que é ser submissa? Né? Segundo o texto bíblico lá, o cabeça da casa, né, da mulher é o marido, mas como Cristo é da igreja, né? Então ele vai dizer para os maridos amarem a esposa, né? Como Cristo. Mas eu vou deixar a Karina falar do marido, vou falar das esposas. E das esposas ele vai dizer que as mulheres devem ser submissas, como a igreja deve ser a Cristo, né? Mas o que é essa submissão? A palavra submissão, ela precisa ser bem compreendida. A ideia de estar sob missão, sob a missão, né? Então, nós, enquanto família, temos uma missão. Enquanto cristãos, temos uma missão, né? Deus nos deu a sua missão. Mas no lar existem papéis, né? São diferenças de papéis. O marido tem um papel, a esposa tem um papel. Mas lá em casa, por exemplo, nós procuramos decidir tudo junto, em conjunto, né? Não quer dizer que porque o marido é o cabeça, porque eu sou o cabeça, é eu que mando, é eu que vou falar o que tem que ser, não. E porque ela é submissa, então ela tem só que me obedecer. Não é essa a proposta do texto. Parece que a proposta do texto é que ela lidere junto. Obviamente que a liderança do homem, ele tem que tomar frente, tem que ter segurança, tem que ter firmeza, tem que transparecer essa firmeza, né? Mas a submissão não é subjugar, não é diminuir o valor. A impressão que a gente tem, e no contexto que a gente vive, essa luta contra, né, essa figura de submissão, é como se a mulher fosse inferior, né? Mas não é isso que Paulo está dizendo, não tem nada a ver, né? A questão ali é justamente de amar, né? De fazer por amor. A submissão é uma entrega, né? É uma entrega por amor, ela entende, e lógico, isso é um conjunto, né? Ela vai receber isso do marido também, essa entrega. O amor, amar a esposa como Cristo amou a igreja também é uma entrega. Não é uma entrega de sacrifício e tudo mais. Então essa questão, ela é na verdade compartilhada. Então a gente tem buscado sempre esse princípio. Não, nós vamos decidir juntos. Só que eu tomo a frente. É a nossa decisão. O que você acha? Ela pergunta para mim, o que você acha? E eu também pergunto para ela, o que você acha? E eu acho que é essa a proposta, é uma cumplicidade. A decisão, né? É junto, mas assim, o colocar em prática... Sim. Aí puxa para o lado do homem, né? Mas eu vejo isso desde o início, né? Parece que o que Paulo está falando aqui é baseado em Gênesis. Quando Deus cria a mulher, ele cria uma auxiliadora, e a ideia de auxiliadora ali não é de diminuir, né? Às vezes a gente usa a expressão auxiliadora. No português hoje, quando você fala auxiliador, auxiliar, você pensa já no mais baixo mesmo, né? Mas lá no idioma hebraico, a proposta de auxiliadora tem a ver com estar igual, né? Com ser junto. Deus é chamado de auxiliador na Bíblia. Então, e isso não faz menor, né? O Espírito Santo é o nosso auxiliador, né? Deus é o nosso auxílio, o nosso refúgio. Então, nesse sentido, eu acho que a gente consegue entender o papel da mulher e o valor da mulher. A mulher não é menor por isso, né? Ela não é desprezada por isso. Pelo contrário, isso eu acho que só agrega. Na verdade, se o homem não tivesse a auxiliadora, ele é que teria prejuízos, fosse né? menor. É isso mesmo. Sim, a gente chega à conclusão de tudo isso. A gente conversa muito sobre esse assunto na nossa casa, principalmente para poder aconselhar outras pessoas, né, que precisam. E a gente chega a essas conclusões justamente por nós termos vivenciado muitas coisas que nós vivenciamos
E principalmente por nós termos feito o curso que a gente fez. Eu acho, sabe, eu atribuo muitas coisas do nosso casamento à preparação que a gente teve, a outros livros que a gente leu, por recomendação do pastor Alain da Silvana também. Não foram só eles, né? Nós tivemos outras pessoas conosco também que oraram, chamaram a gente para orar, que chamaram a gente para conversar. E nós ouvimos essas pessoas. Para você ver a importância do discipulado, de se ter a ideia de um mentor. E a gente sempre teve esse pensamento de quando a gente não sabe, principalmente o nosso namoro e noivado, né? Quando a gente não sabia, da gente procurar uma ajuda, conselho. Quando as pessoas se ofereciam para aconselhar, assim, vamos ouvir, né? Então, a gente vê a mão de Deus em tudo isso e o quanto, quando a gente fala, né, que o amor do homem pela mulher, como que é esse amor? É um amor sacrificial, como Jesus... O que Jesus fez pela igreja? Jesus se sacrificou pela igreja, né? E o amor dele foi... é inexplicável, né? Então, como que essa mulher vai estar sob a missão desse homem? É esse homem que ama inexplicavelmente a sua esposa, na minha opinião. É até uma segurança que ela vai sentir em relação ao homem que está ali também para protegê-la, né? Defendê-la. O homem precisa ser esse porto seguro. Exatamente, né, porto seguro. Sim, foi muito difícil concluir a minha graduação em psicologia, extremamente difícil. E eu vi o quanto eu recebi segurança por parte do Mateus. Eu recebi muita segurança. Em todos os momentos que eu quis desistir, não, você não vai desistir, não. Vamos que vamos. Não teve, eu pelo menos não vi, não é porque ele está aqui na minha frente, quem conhece a gente sabe que é verdade, teve um esquema de total parceria. Hoje é um momento que ele vai iniciar um mestrado, né? Eu faço um curso à distância agora, né? Cada um está tendo o seu momento. Ele teve, né, o momento que ele fez o seminário. Eu já tinha feito um outro curso, né, de gestão empresarial, só que eu fiz solteiro, nem conheci ele ainda. Então, aí ele teve o momento dele no seminário, aí teve o meu momento na faculdade. A gente teve vários desafios que não tem espaço para a gente explicar, que foi muita coisa. Aí a gente teve vários desafios por conta do ministério, por conta de faculdade, de nós termos um filho. No meio da graduação nasceu o segundo filho, né? Veio o Gessé, graças a Deus. E aí, em nenhum momento, houve... Não, agora é isso, agora é aquilo. Foi sempre com muita conversa, né, amor? Sempre com muita, não, mas eu preciso fazer tal coisa, então eu vou faltar na faculdade. Tudo foi sempre negociado entre a gente, né? A gente sempre fez, a gente tem os nossos negócios, né? A gente vai negociando, é sempre assim, tudo com muita comunicação. É a base, né? É a comunicação. É interessante que eu também eu comecei a faculdade, já tinha uma filha de 3 anos, e a minha segunda filha também nasceu no meio do curso, eu fazia direito. Eu sei o que você está falando. E meu marido também me ajudou muito, né? Ele me ajudava ali nas madrugadas, cuidando, porque não era fácil, eu estudava de manhã, passava a noite acordada com a criança chorando. Enfim, não é fácil. Então, se a gente não tiver esse apoio mútuo, assim como não é fácil também para o pai, né? É uma situação difícil para os dois, né? Mas é claro que a mulher acaba sofrendo mais, assim, né? Com a situação. Mas é essa questão mesmo, é uma submissão que, na verdade, é um auxílio, né? E um cuidado, um amor, né, sacrificial, né? Sim. Assim como Cristo amou a igreja, né? Quer dizer, é um peso muito grande. Então, só entendendo ele é o paradigma, né? Então, sim, um exatamente, desafio, né? é um desafio. Eu penso que Efésios 5 abrange muitas coisas, mas quando a gente vai falar do amor de Jesus pela igreja e ao amor que o marido tem pela mulher, como é que é esse amor? Né? É esse amor que a gente está falando, é o amor inexplicável, né? É o amor que a gente tem a descrição em 1 Coríntios 13, que é transparente, que está ali para tudo, para o que der e vier.
é um amor que é paciente, né? Não é... O amor, ele é uma escolha, né? A gente fala, o amor isso, o amor aquilo, mas é tão difícil amar, né? Não é fácil amar. Só que quando a gente escolhe amar, as coisas começam a se encaixar. E eu vejo muito isso entre a gente, na nossa união, no nosso casamento. Eu vejo que é possível, sim, praticar todos os conselhos que tem em Efésios 5. Por quê? Porque quando o casal está dentro da missão, que é... Que missão? Qual é a nossa missão nessa terra? Meu Deus do céu, é glorificar o nome de Jesus. Quando a gente tem bem claro dentro da nossa mente que a nossa missão, enquanto seres humanos, dentro da nossa limitação, é glorificar a Deus, é amar a Deus, é servir a Ele, servir a igreja, servir aos outros, então como que esse casamento vai ficar? É para glorificar a Deus, então vamos. Então as coisas começam a funcionar, porque a palavra de Deus é muito completa, né? Então quando a gente vê os conselhos que tem ali, eu tenho para mim que quando a gente olha com os olhos, que foi como o Matheus falou, é uma questão espiritual. Sim. Olhar com os olhos espirituais mesmo, pedir o discernimento de Deus, né? Por quê? Porque o casal só vai estar sob a mesma missão. Ele só vai caminhar junto se eles souberem falar um com o outro, se eles souberem se comunicar, conseguir de fato entender. Vai ser sempre perfeito? Não. Vai ter horas que vai, mas Mas é importante essa nós ainda comunicação. somos seres humanos, né? Sim. É respeitar essa limitação humana e escolher caminhar junto mesmo todos os dias. Muito bom, muito bom. Bom, gente, a gente está chegando ao final. Eu queria que vocês dessem conselhos, né, para os casais, os jovens casais principalmente, que estão nos assistindo aí, sejam namorados ainda ou já casados, né, dentro de cada contexto, para que eles constituam um casamento sólido e feliz. Eu acho que é a oração, né? Acima de tudo. Depois você pensa no seu conselho. Oração, perdão. Um conselho que eu daria para os pais, né? Ou para quem quer ser pai. Primeiro, queira ser pai, né? Que não tem experiência... Eu acho que não tem experiência, não tem como expressar, né, o que é ser pai. Só sendo, né? Não dá para saber o que é ser pai, a não ser sendo pai. Inclusive, talvez a gente tenha casais que sofram com a dificuldade de terem filhos, né? E tem um texto na Bíblia que diz que Deus faz da estéril mãe de filhos. E eu acho que a gente olha muito nesse aspecto sobrenatural, e eu acredito muito nisso. Deus é poderoso para realmente fazer uma mulher estéril engravidar. Ele fez isso na Bíblia, faz isso até hoje, né? Mas para mim esse texto tem duas aplicações. Eu acredito que Deus faz da estéril mãe de filho sobrenaturalmente, ele faz uma estéril engravidar, mas ele também pode fazer uma estéril ser mãe de filhos adotados. Eu olho para a doutrina da adoção na Bíblia, nós somos adotados por Deus. Nós não éramos filhos por causa do pecado. E aí, em Cristo Jesus, nós agora temos o direito de ser chamados filhos de Deus. Então, eu vejo a doutrina da adoção, o grande amor de Deus, né? A adoção precisa ter amor, né? E um conselho que eu dou, né? Não sei se a gente pode falar isso, mas a gente tem um desejo, né? Assim, de ter mais uma criança, mais um filho, mais adotado, por adoção. Talvez demore, talvez... A gente ainda está estudando como que funciona, né? Os procedimentos. Mas é um conselho que eu daria, talvez até para quem está tendo essa dificuldade. Se você tem amor para ser pai, para ser mãe, por que não por meio da adoção? Sim. Também. Deus é poderoso para fazer, eu não tenho dúvida disso. Mas eu acredito que Deus tem abençoado muitas crianças e muitos pais por meio da adoção. E para quem tem bebezinho, o conselho é assim, pais, estudem sobre a amamentação, né? Como é estressante, né? Para ajudar a mãe, né? Porque parece que os pais... Às vezes eu vejo alguns irmãos, né? A gente vai aconselhar os irmãos acham que é obrigação da mãe amamentar mesmo e que aquilo é simples, né? Mas não é tão simples. Vocês que são mães, né, que amamentaram, podem dizer muito melhor do que eu, né? Mas eu sofria junto com a Karina, especialmente no primeiro, né? Que a gente não sabia nada, era tudo novo. Como isso é estressante, desgastante, como que isso acaba, né, com a energia da mulher. E se
acho que a Karine não pode dizer isso, mas eu entendo assim, ó, se eu não tivesse ali para dar esse suporte, ela ia sofrer muito. E eu sei que tem muitas mães que são heroínas aí, que não tem o pai junto, né, que estão ali se desdobrando, trabalhando, às vezes estudando. Então, o conselho que eu dou para os pais, sejam presentes, acordem de madrugada, segure o filho, faça o filho dormir, para a mãe descansar depois da amamentação. Porque eu acho que isso é muito importante para o casamento. Então, esse seria um conselho que eu daria aí, né? Muito bom. Um conselho que eu dou para jovens casais que estejam namorando, noivos. Primeiro que o namoro é para isso, né? O namoro tem um objetivo. O namoro, ele não é por namorar, ele tem um objetivo. O objetivo é de tentar construir um futuro a partir dali, né? É ter sempre esse pensamento. Segundo é que a gente não casa para ser feliz. A gente casa para fazer o nosso cônjuge feliz, né? É aquela conta dos 50%, né? Eu sou feliz, mas eu faço feliz, né? Então, se a gente tem essa questão também do ser submissos uns aos outros, eu não estou no meu casamento por mim mesma, eu estou pelo meu marido, né? E ele por mim. Então, nós fazemos um ou outro feliz. Muitos jovens casais, né, o índice de divórcio aí só cresce, infelizmente, e muitos não houve nenhuma questão extremamente grave por incompatibilidade, eu vejo. Quando a gente vê essa questão da incompatibilidade, a gente começa a pensar, poxa, que triste, né? Por questões de incompatibilidade, nós já vimos, né, muitos casais que, inclusive, que nós aconselhamos, que não voltaram e se separaram mesmo, por questões de incompatibilidade. E a gente vê isso, nós não estamos casando com super homens ou com super mulheres, estamos casando com um ser humano, né? Eu estou casando com um homem, ele casou com uma mulher que é um ser humano. Que tem falhas, como eu tenho, até Jesus voltar, né? E a gente não ser mais corruptíveis. É assim que vai ser. Então, ter isso em mente mesmo, esse pensamento. Eu estou me casando por quê? Para quê? Né? Eu estou me casando para uma fuga? Eu estou fugindo? O casamento não é para fugir. O casamento é para construir algo. Né? Mas construir o quê? Construir a felicidade baseada na vontade de Jesus. A felicidade não somente minha, mas do meu cônjuge. Né? Esse é um conselho que eu gostaria de deixar, que eu acho que é uma coisa assim que eu me enganei quando a gente começou a namorar, porque a gente, no início do nosso namoro, a gente começou a conversar muito sobre isso. Né? E foram coisas que eu fui aprendendo durante o nosso namoro. Eu falei assim, realmente, isso faz sentido, né? Porque é uma via de mão dupla. E não é por interesse, né? A gente fala, eu vou fazer ele feliz porque ele vai me fazer feliz. Meu amigo, aí tem uma inversão de valores aí, não. É o dar mesmo. É porque eu tenho prazer e porque eu realmente quero. Então, se a gente tem respostas negativas diante dessas perguntas, então tem alguma coisa errada nesse relacionamento. Né? Ou a gente começa a conversar com Deus ou seja melhor não continuar. Estou falando em casos de antes de se casar, né? Sim. Os noivos. Aos que estão casados, é procurar mesmo, lutar pelo casamento. Lutar mesmo, mas lutar como? Com essa convicção. Eu me casei para a glória de Deus, então se eu vou servir a Deus com o meu casamento, como eu vou servi-lo? Fazendo o meu cônjuge feliz. O que eu posso fazer? A gente não está entrando no mérito, né, de questões muito... Graves, né? Hã? Está falando de gravidade? A gente não está entrando em questões graves, não é nada disso. De relacionamentos abusivos. Isso, relacionamentos abusivos, exatamente isso. Fugiu a palavra da minha mente. Quando há esse tipo de questão... porque a gente, às vezes, está pintando uma coisa que quem está assistindo pode interpretar como uma coisa cor-de-rosa, linda e maravilhosa, e não é. Né? Mas aí entra muito também essa questão, se há relacionamentos abusivos desde já do início, se a pessoa mudou, porque a gente fala muito de homens, mas tem mulheres que mudam muito também, assim que se casam, é necessário procurar uma ajuda profissional, uma ajuda de um líder espiritual, que é o pastor, né? Procurar um casal que seja mais experiente para poder estar aconselhando, é necessária essa ajuda, mas não é o foco desse programa, né? Então o foco é esse mesmo que eu estou falando,
para esses jovens casais, é isso, procurar servir a Deus com o seu casamento. E como que é isso? Sendo feliz, tendo como base a felicidade do outro. Muito bom. Nossa, muito bom, gente. A gente podia ficar horas aqui conversando. Muito gostoso conversar com vocês. Parece que a gente está na sala de casa. Muito bom mesmo. Mas a gente está chegando ao finalzinho e eu quero fazer umas perguntinhas rápidas, né, com respostas rápidas para o pessoal conhecer um pouquinho mais aí da Karina e do Matheus, né, que só com esse testemunho lindo de vocês, nossa, por vocês compartilharem um pouquinho da história de vocês, já deu para conhecer, mas a gente quer conhecer cada um em particular um pouquinho, tá? Então, aí eu vou fazer as perguntas, vocês, cada um responde, né, pessoalmente, né? Um livro. Eu indicaria o Ato Conjugal, né? Um livro pensando aqui na temática mesmo, né? Porque é um livro que vai falar sobre a sexualidade. O subtítulo dele é Orientação Sexual Equilibrada, Clara e Sem Rodeios. É um manual completo para o casal. Eu acho que ele é muito importante porque ele vai falar da sexualidade da mulher e do homem separadamente. É um livro antigo já, da editora Betânia, mas que é muito legal porque ele vai mostrar as diferenças, né? Então, quando eu leio esse livro, eu leio sobre a Karina e eu vejo como eu devo tratar a Karina no ato conjugal, né? Que é a proposta do livro. Então, acho muito legal. Muito bom. Você, Karina? Eu recomendo muito o livro As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman. E não só ele, As 4 Estações do Casamento também. Que são... As 5 Linguagens do Amor é muito interessante para o início do casamento. Legal. E depois vira um livro de consulta, né? Porque é um livro que fala muito sobre a comunicação entre casais. Ajuda até no aconselhamento pastoral, né? Sim, sim. Muito legal. Um filme. Um filme. Isso é verdade, né? Eu não pensei num filme aqui sobre o tema. Eu acho que é um filme que eu achei muito legal. Não precisa ser sobre o tema, um filme que vocês gostaram. Eu vou indicar, então, o último que a gente assistiu agora, que tá todo mundo falando mal, mas eu achei muito legal, que foi o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Eu sou das que falou mal. A gente foi com as crianças, né? E aí, alguns acham que é pesado para as crianças, mas a gente gosta muito da Marvel, né? Então, a gente acaba ficando preso aí. Mas o filme pode ser uma série? Pode. Que é uma série que eu acho que eu mais gostei de assistir assim, até agora. É This Is Us. Esses somos nós. É verdade. Que eu gosto muito de assistir sobre famílias, né? Eu amo assistir. E essa série é uma série fantástica. Uma série para a família inteira assistir. Que legal. Qual é o aplicativo que tem mesmo? É aplicativo? Tem. A plataforma. A plataforma. Não tem Netflix? Não, no Amazon. Tem no Amazon e no Star, né? No Star também, Star Plus. Star mais. É uma série maravilhosa. Ela contém, assim, gigantes ensinamentos. Não são pequeninos ensinamentos. Os ensinamentos, as reflexões, elas são gigantescas, assim. É impossível explicar em pouco tempo. Nossa. São reflexões muito... curiosa. Legal, recomendo. São reflexões muito, muito profundas sobre a vida, sobre o dia a dia, cuidado com filhos, sobre o casamento, sobre o tratamento com familiares. É incrível as reflexões que essa série traz. Legal. Muito bom. E agora um hobby. Eu não sou muito bom, mas eu gosto muito do violão, né? Eu acho que ele é terapêutico para mim, então de vez em quando a gente paro e fico com o violão ali. Não tem e ela ficou ouvindo. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes eu fico fazendo um monte de coisa enquanto ele está cantando. E o seu hobby, Karina? Que hobby que eu tenho. Tenho alguns, né? O que você gosta de fazer nas horas vagas? Você gosta das séries, né? O que eu gosto de fazer mesmo é chegar do trabalho e o Estevão e o José, né, sentam comigo, né, e a gente assiste um pouquinho de televisão, a gente sempre assiste alguma série. E é uma coisa que a gente faz, porque eu chego muito cansada hoje do trabalho, porque é muita movimentação, tem uma escada gigantesca no trabalho, é muito sobe e desce de escada o dia inteiro. E eu chego muito cansada, e eles ficam o dia inteiro longe. Então, é uma coisa que a gente tem feito agora. A gente, em família, a gente
gosta muito de ir no parque, né? Com os meninos, né? O Estevão gosta muito de andar de skate. É uma coisa que nós fazemos com eles, né? Levar eles para o parque para eles gastarem energia. A gente vai lá gastar energia com os dois. E é um parque que tem perto... Né? Um parque que tem perto da nossa casa, que ele é maravilhoso. A gente tem feito isso, né? Ele gosta muito do violão. Eu de sentar e assistir alguma série, alguma coisa assim com os dois. E nós dois ir para o parque com os meninos. Muito bom. Tem sido nossos hobbies ultimamente. Muito bom isso. Um lugar inesquecível para vocês? Eu acho que é o lugar da nossa lua de mel, né? Monte Verde. Monte Verde. Lugar lindo. Muito legal lá. Muito bom. Sim. Você também? Sim. Olha aí que lindo, para os dois. Um lugar inesquecível é o lugar do lua de mel. Não podia ser diferente. O lugar preferido de oração? Eu gosto do quarto, porque é onde a gente tem privacidade, né? Sim. Mas em família é a sala. Sim. Que a gente pega os meninos ali, senta com eles, nós cantamos, oramos. Então, sozinho eu vou para o quarto e na sala com a família. É na sala com a família, mas eu gosto de orar na mesa. Eu acordo cedo e gosto de orar na mesa. Eu sento para tomar meu café já e já oro, já faço meu devocional na mesa mesmo. Tem sido na mesa, né? Nos últimos dias, ultimamente, né? Nos últimos tempos, tem sido na mesa. Muito bom. Gente, muito bom o nosso bate-papo aqui. Né? Não foi nem uma entrevista, foi um bate-papo mesmo. Foi muito gostoso, muito bom receber vocês. Assim, me surpreendeu até, né? Porque vocês trouxeram aqui um testemunho tão lindo, né? De vida de vocês. Né? E eu tenho certeza que muita gente pode até se identificar e ver Deus, né, na vida deles também, através desse testemunho de vocês. Amém. Muito obrigada, obrigada por aceitarem e que Deus continue abençoando, né, a família de vocês, a vida de vocês, o trabalho, né, o ministério. Amém. A gente agradece também. Obrigado você, Mariluz, por Obrigada, a gente agradece muito o convite. Nossa, uma bênção para nós. Um prazer, muito bom mesmo. Para a gente também. E assim, nós encerramos mais um programa. Eu tenho certeza que, conforme o testemunho lindo que nós ouvimos aqui, se você buscar a Deus, se você, junto com o seu companheiro, seu namorado, seu cônjuge, buscar a Deus em oração, eu tenho certeza que grandes coisas Ele vai operar na sua vida, na vida da sua família. E você terá, sim, um casamento feliz, um casamento abençoado, uma família próspera. Que Deus abençoe você, que Deus coloque no teu coração o desejo de buscá-lo mais em família. Faça isso. E chegamos ao final de mais um programa. Quero agradecer mais uma vez a sua audiência, agradecer por estar sempre aí conosco, pedir que você continue, né, acessando as nossas redes sociais, acompanhando lá as nossas publicações no Facebook, no WhatsApp. Acompanhe também a programação da TV Viva Promessa. Entre no site amigosdamissão.org e veja como que você pode contribuir também para que nós possamos trazer cada vez mais conteúdo de qualidade, não só para esse programa, mas para todos os programas da TV Viva Promessa. Acesse também o site da Editora Promessa para ver como você faz para adquirir o nosso Clarim. Não só o Clarim, mas também outras publicações que nós temos lá muito boas. Você pode, né, adquirir combos lá do Clarim com lição bíblica, com livros muito bons, com o trilho do discipulado, enfim. Tem um material muito bom lá. Acesse lá, editorapromessa.com.br. Acho que é isso. Se não for, o Tiago coloca aí na tela corretamente. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e até terça que vem.
Graça e paz, eu sou Wilbert, pastor da Promessa Taubaté e superintendente da Convenção Litoral e Leste Paulista. Estou aqui para dizer a vocês que eu sou um amigo da missão. Seja você também parceiro nesse importante projeto, seja um amigo da missão. Aproveito para lhe convidar para também acessar o nosso site amigodamissão.org. Deus abençoe a todos.